que você tenha uma semana abençoada. Estamos ao vivo aqui na TV Barueri, no programa Crescendo Juntos. E hoje, com uma convidada extraordinária, maravilhosa, nada mais, nada menos que doutora Marielle, otorrinolaringologista, ou seja, um assunto de extrema importância sobre o ouvido, nariz e garganta. E qual será o tema do programa de hoje? Como aumentar a imunidade no volta às aulas. Então, mamães, famílias, esse tema é de extrema importância. E agora, doutora Marielle, seja muito bem-vinda. Pode sentar. Bom, doutora Marielle, já começando aqui, para você que não sabe o nosso relacionamento, otorrinolaringologista, onde eu conheci a doutora Marielle? No pronto-socorro, levando meu filho com tosse. Então, que momento maravilhoso para um início de amizade, né? Para uma parceria. Então, doutora Marielle, seja muito bem-vinda. Mãe também, detalhe, pode falar aqui para a gente. Eu sou otorrinolaringologista, né? Então eu cuido de doenças relacionadas a nariz, ouvido e garganta. E hoje o meu foco são as crianças. E agora eu acho que eu tenho um pouco mais de autoridade para falar sobre crianças, que eu tenho um bebê de 1 ano, né? Então eu estou nessa fase também de adaptação com as doenças respiratórias, né? Que hoje, volta às aulas, é o que está mais acontecendo, né? Marielle, me diz uma coisa. Por que as crianças ficam tão doentes? Eu tenho certeza que a mãe que está assistindo nesse momento ela vai se identificar com essa pergunta. E tem um detalhe, fica doente e ainda passa para a mãe e para o pai. Pais. Pois bem, quando a gente pensa em sistema imune de crianças, ela não nasce pronta, né? Ela vai aprender a responder. E ficar doente, por mais que não pareça, é importante, porque funciona como um treinamento, como se estivesse treinando o sistema imune para que a criança responda melhor. Porém, algumas crianças, além de ter essa imaturidade do sistema imunológico, ela tem alguns fatores que podem afetar o bom funcionamento do sistema imune. Estou super curiosa para saber que fatores são esses. Quais são esses fatores? Vamos ver se vocês se enquadram nesses fatores, né? Crianças que são expostas ao tabagismo são crianças que aumentam o risco de ficar doente. As crianças que frequentam escolas e creches, que têm irmãos mais velhos, justamente pelo fato de trazer os vírus, né? Quantas mães aí que têm filhos menores e os maiores que vão para a escola e começam a passar para as crianças que nem na escola vão, né? Exato, exato. E sem contar que o seu filho, ele tem algo, ele melhora em casa. E aí, quando ele chega na escola, o coleguinha também já está com outra novidade, que ele traz a novidade também. São várias novidades, né, que traz para cá. Pois é, então tem essas questões. E, hoje em dia, a gente mudou muito os nossos hábitos de vida, né? Exato. A alimentação, nós temos uma alimentação muito mais industrializada. O acesso da alimentação mudou, né? As crianças consomem mais açúcar, consomem mais industrializado, e isso perturba o sistema imune. Assim como o pouco contato com a natureza. Exato. As crianças não sabem hoje, inclusive, que o ovo, vê o ovo no mercado e fala, como assim o ovo sai da galinha? Né? Não sabe de onde vem. Que o leite da caixinha vem da vaca, não sabe, não tem contato zero praticamente. Contato zero. Né? Não tem contato com a gente falou a vitamina S da sujeira, de brincar na grama, de brincar com o barro. Então, as crianças hoje em dia não têm tanto esse contato, que também serve como um treinamento do sistema imune. O excesso de telas, as crianças hoje em dia elas são bombardeadas com muitas informações, a gente tem a questão de tela, a criança fica sob um excesso importante, né? E esse dia eu estava até conversando com uma mãe. Os assuntos com a mãe. Só esse assunto com a mãe, onde foi necessariamente? Porque o meu assunto com a doutora Marielle foi no pronto-socorro ali. Metade foi a consulta e a outra metade, então, vamos conversar. E aí, todas as mães relatam, estava de férias, as crianças estavam maravilhosas, e agora começou a ficar doente. Além da exposição ao vírus, óbvio, né, tem a questão do estresse, essa questão da separação da mãe com a criança. Ela sente isso. Isso pode influenciar também. Pode influenciar também Olha só. No sistema imune ali.
a gente não consegue separar todas as emoções, né? A questão emocional interfere muito no físico. E hoje os pais têm que trabalhar, às vezes não tem um tempo de qualidade com as crianças, o excesso de demanda, porque hoje essas crianças são mini executivos, né? Exato, exato. O meu tem que policiar, porque senão ele fala, mamãe, eu vou trabalhar também. Aí ele arruma a mochila dele da escola e fala que vai trabalhar. Eu falo, amém, quando crescer, né, já vai... Então, todas essas demandas que antes, igual as pessoas falam assim, nossa, comi e não morri. Quando era na minha época, não tinha isso. Enfim, mas na nossa época era bem diferente. Sim. Né? Sim. A gente comia fruta da época, porque era o que tinha. A gente ficava na rua o dia inteiro brincando. Exato. Eu brincava o dia inteiro na rua, né? Exato. Ficava de pique-pega, e nas férias. A gente tinha um tempo maior de qualidade. Hoje, por questões de mudança na rotina da família, acaba que isso interferiu no bom desenvolvimento do sistema imune das crianças. Então, está querendo dizer essa questão da vitamina S, né? Porque tem muitas mães que a criança ela vai cair, né? Ainda vai pôr a mão, ela já está ali com o lencinho umedecido, né? Para passar na mão da criança. Se é no parque, já está com a garrafa de água mineral, né? E fala, não, vamos lavar a mão da criança. A criança pegou alguma coisa ali, estava na terra, aí o amiguinho foi lá. Gente, detalhe. Doutora Marielle é uma otorrino que não tem uma pastilha na bolsa dela. Eu falei assim, olha, o assunto do programa de hoje é extraordinário, porque o meu filho está com tosse, está dando para reparar aqui que tem alguém que também está com tosse. Pegou da criança. Peguei da criança, só que eu falei assim, não, estou tranquila, porque hoje o programa é sobre tosse, com a otorrino, no mínimo, uma pastilha. Aí chega aqui, doutora, você tem uma pastilha? Ai, não tenho, bem, não tem nenhuma pastilha para te dar. Olha a situação, então vejam só. E eu já... soube aqui nos bastidores da importância da tosse, já vou falar aqui nesse assunto. Está adiantando o assunto. Já é um spoiler. Por quê? Porque nós recebemos várias perguntas na caixinha de perguntas, que inclusive estão aqui comigo. Vamos ver se dá tempo, que a mulherada, as mães capricharam aqui nas perguntas. Doutora, então quer dizer que se eu quiser uma criança menos doente, com mais imunidade, eu tenho que deixar essa questão do contato com a natureza, realmente tá ali na terra, passou na cabeça, rolou na areia, tá na grama, e de repente a criança vai lá, põe uma maçã na boca e come. Pois é, às vezes tem mães que falam assim, nossa, mas na escola é muito ruim, porque chega lá, é aquela vírus para lá, a criança põe a mão, põe na boca, e pega a chupeta do outro, e pega e põe na boca, passa, enfim. Só que tem até, hoje estuda-se muito o motivo que as crianças estão adoecendo mais e os motivos que algumas doenças que não eram comuns na infância hoje são bem mais comuns. Obesidade, problema de colesterol, diabetes. A gente vê cada vez, antes era só de adulto, agora tem crianças. Exato. Né? Então, muitas crianças, por sinal, apresentando. Muito se estuda sobre isso. E daí ele tem uma teoria da biodiversidade que hoje em dia a gente super higieniza, a gente super limpa tudo. E isso acaba interferindo no desenvolvimento do sistema imune. Se você parar para pensar, hoje tudo tem antibactericida, escova de dente, a pasta de dente, protetor, tudo tem. Tudo tem alguma coisa tipo germe para tirar germes. Então a gente fica muito limpo. Exato. E esse muito limpo acaba que em algum momento vai pesar na saúde da criança. E se tem um produto lá à venda que não tem, com certeza a família vai procurar lá, no final da prateleira, o que tem. O que tem. Porque se comprar o que não tem, a criança vai ficar doente. É bem isso. A criança vai ficar doente. Então, é importante, gente, olha, é importante ficar doente. É importante... É um treinamento do sistema imune. Se todas as vezes, se a gente tentar colocar a criança numa bolha que não tem contato com nada, isso não faz bem. Por mais que tenha esses quadros de respiratórios, que óbvio que a gente não quer que a criança tenha com frequência, a gente não quer, mas tem que acontecer. Não dá para a gente isentar de tudo, pois isso vai interferir na saúde no adulto. A gente está pensando agora no pequeno, mas a gente tem que pensar na vida dessa criança. Exato. E até é interessante falar dessa questão, né, de precisa ficar doente, que existem várias opções, né, um leque aí gigantesco, as médicas ficam enlouquecidas. E aí uma dúvida que eu recebi aqui é: qual é a diferença de gripe, resfriado para as ites, né? Várias ites. Sinusite, rinite. Então, qual que é a diferença?
Como que a mãe ela consegue identificar em casa se a criança está gripada ou se ela está com rinite, sinusite ou realmente, não estou falando para dar um diagnóstico, né? Mas um sinal que a mãe, a família liga ali a lanterna. Esse ponto é muito, muito importante. Por quê? Eu vejo que nessa fase dos primeiros 2 anos, que é o momento que ela está desenvolvendo o sistema imune, está entrando em contato com outros vírus, os sintomas são tudo muito parecido, né? Ai, que legal! Olha aqui. Os sintomas são todos parecidos, então se liga que agora tem que ter um detalhe. E é aí. difícil para nós, mães, eu como médica, como mãe, assim como para o profissional da saúde, distinguir cada doença e tratá-la da forma mais adequada. Então, eu falo que conhecimento acalma. Então, a mãe tendo esse conhecimento, ela vai entender que está tudo bem, que ela não precisa desesperar, que não precisa sair correndo, que, nossa, ir pronto-socorro. Tenha calma. Detalhe deste pronto-socorro, porque do mesmo jeito que a mãe, que a criança vai cair, ela já está com o lenço umedecido passando na mão da criança, a criança vai fazer assim, ó, vamos para o pronto, nem terminou. Não, ali nem terminou a tosse. Não, só um parênteses antes de eu explicar, né? Semana passada, eu fiquei resfriada, né? E aí eu pensei, ai, meu Deus, vou passar pro meu bebê. Ele vai ficar doente. Ai, meu Deus. E aí, meu marido pegou. Meu marido também ficou resfriado. Passei pro meu marido. Aí eu falei, ai, meu Deus, só falta a criança agora. E aí, ele fez assim, ai, meu marido, vamos dar um remédio para ele, porque ele tá ficando doente. Eu tenho certeza que várias pessoas se identificam. Aline, você tá exagerando? Eu tenho certeza que eu não estou exagerando. E, gente, eu sou médica, especialista em criança, e eu pensei assim, ai, meu Deus, acho que eu vou dar um remédio. Aí eu falei assim, ele não pode ficar doente, eu ia viajar, ele ia ficar com meu marido sozinho. Ixi, aí vai dar o mais power que tiver. Aí eu peguei, respirei fundo, aí eu falei assim, mãe, para de ser louca. Falei pro meu marido, calma, o menino nem desenvolveu nada, vamos esperar. Porque teve uma vez que eu fui num congresso de otorrinopediatria, já estava tudo organizado. A criança, cheguei em casa com 40 graus de febre. Mas lógico, né? Tá todo dia ali com a criança. O dia que tem uma novidade. Meu marido ele ia, e meu marido ia ficar com ele enquanto eu estava no congresso. E a criança com febre, meu marido mandava o termômetro toda hora. Eu falei, Senhor. Como que você fica em paz, né? Não tem. Vai tranquila, mas eu vou mostrando constantemente a foto do termômetro para você saber. Bem isso, fique em paz. Pois bem, então vamos conversar um pouquinho sobre as doenças respiratórias. As mais comuns que a gente tem resfriados, né? Resfriados e gripes, a sinusite e a rinite, que é o que mais acomete as nossas crianças. Um resfriado, ele é causado por vírus. Tem N vírus. Hoje em dia está muito em alta. A gente tem como fazer o painel viral, que consegue dar nome e sobrenome aos vírus, né? Olha só. Hoje a gente dá nome e sobrenome. Hoje tá chique. Porque o nome não está o suficiente, né? Agora já tem nome e sobrenome. E, normalmente, os quadros virais, eles costumam durar de 3 a 7 dias, no máximo. Um resfriado, então. Um resfriado... Atenção, em média, que não dá para pôr todo mundo na mesma caixinha, né? Então, um resfriado, em média, de 3 a 7 dias. 7 dias. E os sintomas iniciais são aquela dor no corpo importante, aquela indisposição, a criança, às vezes, diminui o apetite, pode ser que dê febre, mas a febre, gente... Calma, a febre é boa. A febre significa que o sistema imune está reagindo. Ele pensou assim, tem uma coisa esquisita aqui, vamos reagir. E aí a febre é essa manifestação. É um sinal. É um sinal de alerta? Não, ou é um sinal de defesa? É um sinal de defesa. E aí eu já vou lá e já dou remédio? Não dê remédios. A gente ia falar sobre febre depois, mas já vou fazer um parênteses da febre. Já vamos entrar na febre. Vamos entrar na febre, porque eu acho que a febre está nos 3 mais... diagnóstico, sintoma temido pelos pais. Primeiro, a febre não é uma doença, a febre é um sintoma e é sinal que o corpo está reagindo. Primeiro, febre acima de 37,8. Febre acima de 37,8. E aí? Febre alta acima de 39,5.
febre alta acima de 39,5. Tá? Então, mãe, acalma o coração. E quando a criança está com febre, a gente não trata a temperatura. A gente trata o estado geral da criança. Se eu tenho uma criança com 38,5, só que a criança está brincando, está correndo, está comendo, está super bem. Mais ou menos a criança que chega no pronto-socorro, né? Porque você tá com a criança lá mais ou menos, tá? Aí você vai lá, chega no pronto-socorro, vai abrir a ficha, ela encontra outras crianças, tudo, né, daquele jeito, e ele começa a correr, e você tem que ficar, senta, criança. Porque em casa você estava sentada, aqui você está correndo. Quando chegar lá na triagem, ninguém vai acreditar na mamãe, vai falar que a mamãe é louca. É bem isso. Então, se a criança estiver bem, não necessariamente a gente tem que medicar. A gente medica o estado geral. Agora, se eu tenho uma criança com 37,8, a criança está totalmente prostradinha, jogadinha, desanimada, não quer comer nada, ela está desconfortável. Aí é a hora da gente medicar. Tá. Então, é mais os sinais, fora a questão do quente. Do quente, né? Como ela está se comportando. Se comportando. A gente não trata a temperatura, né? E aí, nos casos de febre, o que é importante? Fazer o repouso, beber bastante líquido, porque crianças que estão bem hidratadas, menor chance de dar febre alta. Ah, então bastante líquido. Inclusive, se já está com a febre, 38,5. E aí, bastante suco, água, tal, pode ser que esse líquido até ajude a... Exato. Né? Às vezes eu falo assim, repouso é repouso. Repouso é repouso. Então, a gente tem que atentar a esses sinais, né? Vamos. Enquanto isso, eu empresto o meu microfone. Então, vamos continuar. Então, a febre, a gente atentar para isso. E o que eu vejo que os pais têm muito medo? Primeiro, vai medir a temperatura, né? Tem várias formas de medir a temperatura. Se seu filho está debaixo da coberta, acabou de tomar um banho quente, a chance dessa temperatura ser mais alta do que ela realmente é muito grande. Então, espera pelo menos tira a roupinha, não fica pelada, né, gente? Tira, assim, deixa ela com uma roupa mais tranquila, espera uns 15 minutinhos e mede essa temperatura. Tá? Dúvidas que eu vejo em relação à febre. As mães morrem de medo da convulsão febril. Sim, sim. A convulsão febril acontece em 4% das crianças, ou seja, 4 crianças a cada 100 pode ser que tenha a convulsão. Só que a convulsão febril não é pela temperatura alta, né? Ai, nossa, meu filho abriu temperatura de 40. E agora, muitas mães acham isso. Temperatura 40 vai convulsionar. Então não convém. Não necessariamente. A convulsão febril é pelo fato da mudança brusca de temperatura. Por exemplo, eu estou 37,5 e daqui a 1 minuto eu estou 40. Entendi. Aí isso aumenta a chance. Mas é uma criança que está 37,8, 38. Sabe aquela coisa gradativa? A chance de ter convulsão é bem baixa, porque a convulsão, o gatilho é a mudança rápida de temperatura. Certo. Tá? E quando pode voltar a criança para a escola. Sim. Né? E só uma dúvida antes da questão da escola, que me surgiu aqui. A criança, quando ela está com febre, ela vai falar que ela está com frio. Né? Teoricamente é isso. Você vai falar, neste momento, cadê a pastilha, doutor? Neste momento que a criança fala que está com frio, eu tenho que ouvir essa informação e colocar roupa na criança? Ou eu tenho que deixar ela só de cuequinha, só de calcinha, de fralda? Primeiro, mede a temperatura. Por Tá. quê? Muitas pacientes falam assim, eu não apresento febre. Uma febre interna. As pessoas gostam desse termo de febre interna. Quando, por exemplo, eu entrei em contato com um vírus, o meu corpo ele vai entender que aquele vírus não é para estar ali. E ele vai tentar combater. E nesse combate, a gente pode ter a sensação que está com frio ou que está... Só que quando você mede a temperatura, não está. Então, tem que confiar no termômetro. Tem que confiar no termômetro, porque na literatura não tem casos da pessoa que
não apresenta febre. Só se ela tem uma imunodeficiência, algum problema de sistema imune, que ela não vai apresentar. E os idosos costumam não ter tanta febre. Olha só, os Mas idosos. pacientes, crianças, jovens, saudáveis, vai detectar a febre no termômetro. Então, ela está ali, média temperatura. Está com febre, não precisa super agasalhar, não precisa também deixar só de calcinha. Pode deixar com uma roupa confortável. Sim. Né? E a questão da escola, que quanto pode ir para a escola, né? O pai tem que trabalhar. Se a escola, né, receber a criança, tem isso ainda. Tem isso, a escola não recebe. Então, se a criança ficou 24 horas sem febre, ela já pode ir para a escola. 24 horas sem febre, a criança pode ir para a escola. E aí, por falar em febre, eu lembrei aqui, doutora, qual é o termômetro mais indicado? Porque existem vários no mercado, o axilar, o que põe na testa. E aí eu lembrei dessa pergunta, que é um sinal de alerta, porque às vezes o termômetro que não é o axilar, ele explica lá como que usa, mas acaba que na hora do nervoso a pessoa coloca no cabelo, coloca em qualquer lugar e pode dar uma falsa temperatura. Pode. Né? A gente tem vários tipos de termômetro. A gente tem termômetro de testa, que ficou muito famoso agora na questão da época do Covid. A gente tem termômetro que mede a temperatura na orelha. A gente tem temperatura oral e tem axilar. Então, existem várias formas de medir a temperatura e dá umas diferenças entre os lugares. Tá? Então, para ficar mais fácil, gente, usa o termômetro axilar, que... Esse dia para trás, uma paciente falou assim, de mercúrio. Eu falei, oi, de mercúrio? Nem existe ainda, nem tem pra... Ela falou assim, deixei meu de mercúrio quebrar. Eu falei assim, nossa, vende de mercúrio? Exato. Então, usa o axilar, que a temperatura é 37,8, não vai ter risco. Porque, às vezes, o que eu vejo? A pessoa compra aquele tipo top da testa, né? E aí ela fica na dúvida, será que tá certo? Ela compra... E aí ela pensa, será que tá certo? Ela não confia tanto, ela quer o axilar. Então, usa o axilar, que dá super certo. E aí também, com relação à questão da temperatura e o termômetro, a criança, ela não está daquele jeito habitual, né? Querendo derrubar a casa, tá mais quietinha. Só que ela está bem agasalhada. Na hora que for colocar o termômetro, precisa tirar, por exemplo, a blusa de moletom, deixar só de camiseta para dar uma temperatura mais fidedigna, ou do jeito que ela está ali, eu coloco, porque eu acredito que pode dar um hiperaquecimento. Né? Tira o casaquinho, espera uns 15 minutinhos e já pode medir a temperatura. E outra pergunta aqui da febre. A febre rende, hein? Que eu tô lembrando. E o tal do banho na bacia com álcool? Isso que a gente nem falou da tosse, né? Nem falou da tosse e nem falou da rinite. Tá tudo arquivado aqui, ó. Nem quais são as estratégias para melhorar a imunidade, que é no final. Então... Vamos lá. A questão do banho é muito controverso, né? Tem lugar que fala banho frio, tem lugar que fala banho morno, esse banho com álcool, enfim. Na literatura, nada fala que é realmente eficaz. Mas um banho frio, ele vai ser desconfortável para a criança, né? Ela já vai estar desconfortável. Ela já está falando que está com frio. Aí você vai lá e... Um banho morno, na teoria, ele vai ajudar a melhorar esse desconforto. Então, você dá um banhozinho morno para a criança, porque a criança ama tomar um banhozinho, né? Sim. Então, você dá um banhozinho que ela vai melhorar o desconforto que ela tem. Tá. Então, com álcool, não. O gelado, eu acho que ela vai ficar mais desconfortável ainda. Dê bastante beijinho, colinho, água, repouso e dá um banhozinho morno. Ok, ótimo. Anota aí todas as dicas. E aí, voltando aos resfriados, que a gente estava falando do resfriado. Né, aqui, antes que acabe a minha voz aqui, ao decorrer do programa, a diferença de resfriado, então, de 3 a 7 dias. 3 a 7 dias. Os sintomas tosse, nariz escorrendo, dor no corpo. No início tem mais dor no corpo, no início pode ser que dê febre, mas ali depois dos 3 dias melhora essa sensação de mal-estar, só que piora os sintomas de nariz, né? Aí começa a coriza, o nariz escorrer, a tosse. Mas normalmente fica no máximo 7 dias. Os quadros de sinusite, o quadro de resfriado, normalmente ele inflama só o nariz. A inflamação é só nasal. O resfriado. Resfriado mais nariz. Tem 2% pode evoluir para causa de sinusite, que inflama o nariz e os seios da face. Tá, então aqui nessa região da bochecha. Na testa. Então, 2% pode evoluir.
Mas nem sempre tem que usar antibiótico nesses casos, né? Um quadro de... Quando a gente pode suspeitar que aquela gripe não é mais uma gripinha, né? Que você pensa, nossa, será que tem que usar antibiótico? Não. Óbvio que tem que ser pela avaliação médica, né? Ele que vai ser que vai direcionar. Exato. Mas no resfriado, lembra que 5 a 7 dias a criança melhorava? A criança não melhora. Então deu uma semana. Então deu uma semana ali, a criança Não melhorou. A febre que estava no início, que tinha parado, voltou a ter febre. Aquele catarro que tinha começado a ficar bom, sabe? E esse catarro tava o quê? Transparente? A treta da cor do treta catarro. Da 50 tons de catarro aí na sua casa. 50 tons de catarro. Pois bem, gente, a cor do catarro não significa nada. Olha só, não acredito. Verdades vão ser ditas hoje. Agora, vamos revelar os 50 tons de catarro. Não se preocupe. É normal, num quadro de evolução, um catarro ficar clarinho, ficar marrom, ficar verde, ficar todas as cores. Por quê? Ali na secreção, a gente tem células de defesa. E ela libera uma enzima que ela fica verde o catarro. Então, o catarro verde. Ó, o assunto maravilhoso, né? Doutora Marielle, linda aqui, maravilhosa. Estamos aqui falando de catarro, segunda-feira, ao vivo, às 9 da manhã. Então, vamos... E detalhe, algumas pessoas... Não vou falar o que as pessoas estão fazendo agora, neste momento, assistindo o programa. Mas, então, o catarro transparente não quer dizer que ele é melhor que aquela placa verde. Não. A diferença é que o clarinho ele fica mais fluido. Então, é mais fácil de você tirar. Tá. Né? E quando você tira, fica mais fácil para respirar, fica mais fácil para comer, fica mais fácil para dormir. Quando o catarro está mais verdinho e mais... tipo grosso, né? Uma geleinha, quando você vai fazer a lavagem nasal, fica mais difícil. Então, a cor não vai ditar se tem que usar antibiótico ou não. Tá. Então, não é porque tá com o catarro... E pode inverter, começar primeiro com o catarro verde? Ou sempre vai começar no transparente? Naturalmente, é sempre pelo clarinho e transparente. Porém... Como que é difícil, gente? Vocês acham que é fácil? Você acha que é fácil para nós também, profissional da saúde? Não é fácil, tá? O diagnóstico. Alguns medicamentos... Quando tomados, ele pode mudar a consistência do catarro. Hoje em dia, não é hoje em dia, como os sintomas são muito parecidos, quando a criança está com um quadro de resfriado e usa um antialérgico, que é para tratar quadros alérgicos, que eu vou falar da rinite, esse antialérgico também ele tem a propriedade de mudar a consistência do catarro. Então, ele dá um falso catarro? Tipo, ele dá uma falsa melhora. Sabe? Falsa melhora. Porque o nariz estava catarrentinho, tomou o antialérgico, secou. Aí a pessoa fala, nossa, melhorou. Melhorou. Mas o secar vem com muito perigo. Por quê? O catarro ali parado é mais difícil de lavar e a maior chance de uma bactéria que está ali entrar e infeccionar. Então, é uma falsa melhora. Então, em relação ao quadro de sinusite, todos os guidelines que a gente tem, europeu, americano, eles ficam muito tentando conscientizar os médicos a evitar o uso precoce de antibiótico. Certo. Por quê? Usar um antibiótico precoce num quadro de vírus, que não é tratado com antibiótico, não vai impedir que evolua para um quadro de bactéria. Porque, né, é vírus, né? Antibiótico, né, bactéria. E também, se tiver algumas complicações, o antibiótico precoce não vai evitar uma otite, não vai evitar complicações. E até, nossa, a gente não vai terminar de explicar tudo, né? Não. Só no catarro e na febre aqui já dá cinco programas sequenciais aqui. Hoje, infelizmente, tem um excesso de uso de medicamentos em crianças, principalmente antibiótico. E eu falo que é um ciclo do terror. Vê se você já ouviu esse ciclo do terror. Talvez eu já até passei por esse ciclo do terror. Tem uma criança que está resfriada. E ela está resfriada, tosse, coriza, enfim. Aí vai no pronto-socorro. Tá. Aí vai no pronto-socorro, aí avalia, enfim, para escrever antibiótico. Tá. O antibiótico, ele mata a bactéria que está causando o problema. Mas nós temos as nossas bactérias que moram no nosso corpo, que são boas. As bactérias boas.
que são as bactérias boas, e que elas são responsáveis pelo nosso sistema imune. Sim. Ou seja, a gente toma antibiótico para matar aquela que estava ruim e mata as que são boas para o sistema imune. Ou seja, o antibiótico é uma bala de canhão. Canhão. E aí, a criança diminui a imunidade. Quando você baixa a guarda, maior a chance de vir um novo vírus, uma nova bactéria. E aí fica aquele ciclo do terror. Toma antibiótico, melhora, passa 15 dias, volta de novo. Passa 15 dias. E eu acho que essa é a realidade de muitas famílias. Sim. Né? A criança fica tomando antibiótico 15, 20 dias, todas as vezes no mês. Porque o antibiótico tem que ser passado com muito cuidado. Né? Então, a questão da sinusite, a gente tem que tomar cuidado, que nem toda sinusite tem que tomar antibiótico, nem todo catarro verde tem que tomar antibiótico. Tem que ser muito criterioso para o diagnóstico. Agora, Aline. E agora? A rinite, a treta da rinite. Tudo é treta, Tudo é treta, né? Falou gente. na Falou questão em criança, de olha, falou em nariz, falou tudo treta. Treta no ouvido, é treta no nariz. Eu acho que a gente tem que fazer outros, porque tem treta. O tema do programa, a treta, né? A treta otorrino. A gente tem vários tipos de rinite. Ainda tem vários tipos, além de ser rinite, tem vários tipos. Tem vários tipos de rinite. A rinite alérgica, que todo mundo acha, eu tenho rinite, tem rinite, tem rinite. Em crianças, um consenso recente europeu, porque tem poucos estudos em criança, né? Porque é muito difícil estudar em criança, principalmente 2 anos. Ver questões imunológicas, exames, e é um período de ficar muito resfriado, enfim. Antes dos 2 anos de idade, dificilmente a criança já tem rinite alérgica. Antes de 2 anos de idade, dificilmente a criança tem rinite alérgica. E o que é mais comum? A gente vê criança de 1 ano e meio, tomando antialérgico contínuo. Entendi. E nessa fase, dificilmente a criança tem rinite alérgica. Para a gente tentar identificar se seu filho tem rinite alérgica ou não, o que a gente tem que atentar? Os sintomas, eles são muito característicos e pontuais à exposição. Por exemplo, você e seu filho vai para uma casa de praia. Tá. E a casa de praia estava fechada, por mais que limpa. Fica ali, né, com aquele cheiro a hora que abre. Aí você e seu filho estão ótimos, não tem nada. Aí você entrou na casa, começou a espirrar, coçar o nariz entope, e isso pode acontecer, 3 a 5 dias. Tá. Passeio ótimo, né? Você vai viajar para a praia e ela tá me falando aqui de 3 a 5 dias. Ou seja, você tá voltando e ainda tá com sintomas. E ainda tá com sintomas. Ótimo. E daí, você saiu daquele ambiente, acabou o estímulo, acabou os sintomas. São bem pontuais. O difícil é quando a pessoa se expõe sempre. Tá. E aí, ela se expõe sempre, então vai ter sintoma alérgico o tempo todo. Alguns momentos vem um vírus que vai piorar esses sintomas e vai dar alguns outros sintomas. Então, por isso que é tão difícil dar o diagnóstico mesmo, né? Primeiro, crianças menos de 2 anos é bem difícil. Tem que ter essa relação de exposição e sintomas. E nós temos exames que comprovam as alergias. Que não tem esse exame antes de 2 anos. Normalmente a gente não faz antes de 2 anos, porque ele dá muito falso positivo ou falso negativo. Tá. O ideal é fazer ali a partir dos 4, 5 aninhos, a não ser que tenha uma criança que tem urticária, coceira no corpo grave, broncoespasmo severo. Então, são casos mais que a gente tem que pensar em fazer o exame antes. Então, para entender um pouquinho a diferença entre essas 3 doenças que são bem comuns, é tentar pensar se seu filho enquadra numa delas e está passando por algum desses sintomas, né? E essa questão da rinite, doutora, tem também a questão da hereditariedade, ou seja, os pais têm rinite, então eu já posso colocar no pacote lá que meu filho vai nascer, já vai ter rinite, e aí? Eu acho que o sonho de todos os pais que são alérgicos é que os filhos não se tornem alérgicos. E é bem interessante, porque se os pais são alérgicos, aumenta 60% a 70% a chance do filho também ser alérgico. Mas trago boas novas. Boas novas, amém. Amém. Hoje
fala-se muito dos primeiros 1000 dias, né, que é o período da gestação, período do primeiro ano e do segundo ano, que as atitudes tomadas pelos pais podem interferir na saúde da criança. Ou seja, a gravidez pode influenciar na qualidade de vida desse bebezinho que está prestes a nascer. Atenção, gravidinhas, a resposta aqui agora, hein? Pois é. Então, o que a mãe faz vai impactar totalmente na saúde da criança. Uma mãe que vive estressada, que tem uma alimentação ruim. A grávida, né? A grávida, Tá. é. Grávida estressada, alimentação ruim. Não pratica atividade física, tem um sono ruim. Ela vai interferir no sistema imune dessa criança. Uma mãe que tem um cenário melhor, que é suplementada, que tem sono de qualidade, vai impactar positivamente para que essa criança não tenha alergia. Tem alguns estudos que mostram, por exemplo, que mães que usam muito antibiótico durante a gestação aumenta a chance de alergia nas crianças. Mães que tomam muito omeprazol, os prazóis da vida, também aumenta o risco de bronquiolite. Então, o excesso de medicação na gestante, assim como é ruim para a criança, é ruim para a mãe e pode causar danos irreversíveis no desenvolvimento do sistema imune dessa criança. Então, assim, se o pai tem rinite, a mãe tem rinite, mas na gravidez a mãe procurou a gestante antes até, né? Atividade física, uma boa alimentação, evitar o estresse. Mesmo o casal tendo rinite alérgica, existe a possibilidade dessa criança não desenvolver a alergia. Ou, pelo menos, não afetar a qualidade de vida. Porque a rinite é algo muito comum e atrapalha muito quem sofre. Tem que andar com papel higiênico para tudo quanto é lugar. Na época do Covid, a pessoa não podia espirrar, que a pessoa já estava achando que era Covid. Eu tenho paciente que fala assim, doutora, eu quero um transplante de nariz. Não aguento mais, meu nariz coça muito e fica desesperado. Fora as questões de sono, que não tem um sono de qualidade. A gente não dorme bem, acaba que não vai ser produtivo no trabalho. E a criança também, né? A criança é muito sutil os sintomas, mas ela vai impactar no aprendizado da escola. Então, tem que focar para esses quadros dessas crianças. Uhum. E aí me veio uma dúvida aqui. A gripe, você fica gripado de 3 a 7 dias, melhorou. Aí a sinusite é mais no nariz, né, que vai para os seios da face, testa, vai para essa parte aqui, né, em cima. Mas daí melhorou também. Agora, a rinite, especificamente a rinite alérgica, uma vez que a criança tem rinite alérgica, ela vai ser um adulto do papel higiênico, um adulto que vai falar, vamos viajar, abre a casa aí, depois de meia hora eu estou chegando. Então, vai ser uma pessoa que para o resto da vida vai ter que, infelizmente, né, ter esses cuidados a mais, ou pode ser que, dos 7 aos 15 anos, eu tinha muitas crises de rinite alérgica. Com 20 anos, sumiu. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Não. E hoje nós temos muitas estratégias porque a rinite é um sistema imune que reage mal. Tem formas de a gente ajudar esse sistema imune a funcionar melhor. Questões de alimentação, uma alimentação que não seja muito inflamatória, que isso afeta na inflamação do corpo, hábitos de vida saudável. Tem crianças que, às vezes, produto de pele pode perturbar o sistema imune, porque a gente pensa, nossa pele absorve também, né? Então a gente tem algumas fórmulas infantis que são mais difíceis de digestão, então a criança às vezes, além das cólicas, elas podem ficar um pouco mais catarrenta, e tem outras fórmulas que são as extensamente hidrolisadas, que é mais fácil da criança digerir, então consequentemente menos inflamação ela vai ter. Hoje em dia a gente estuda-se muito sobre a suplementação de vitaminas, por mais que porque às vezes as pessoas chegam assim, nossa, mas meu filho come bem, ele não precisa de vitamina. Nossa, ótimo, ótimo, porque também muitas mães se identificam, ele come bem, primeiro, esse come bem é o quê? E, né, porque a família às vezes acha que só aquilo é um comer bem. Então é um prato colorido, né? Arco-íris, eu falo como um arco-íris, né? Isso. E aí mesmo comendo bem, não quer dizer necessariamente que essa criança está precisando, não estar precisando da ingestão de vitaminas. Porque nós temos uma monotonia alimentar. Normalmente a gente
come mais ou menos as mesmas coisinhas, né? A gente não tem tanta variedade também. A gente come mais ou menos as mesmas coisas. E você comer e absorver é um processo totalmente diferente, né? Então, tem que ter variedade, quantidade e a absorção. Sim. E aí, se a gente parar para pensar, uma criança que tem resfriados, né? Sempre. Vive meio doentinha. A demanda dela é muito maior. Então, ela vai precisar de muito mais nutrientes para que ela funcione melhor. Porque a carga está negativa, né? Tá bem baixinha. Então, a suplementação, óbvio que a gente não suplementa maus hábitos. A gente tem que ter um hábito saudável, tem que comer bem. O alimento como um remédio, ele pode ser considerado um remédio, mas ele pode ser o vilão. Então, por isso que a gente tem que atentar ao que a gente está oferecendo para as nossas crianças. A suplementação de vitamina faz com que fornece a comida das células, fornece as comidas para os nossos soldadinhos que são responsáveis pela resposta imune. Vitamina D, vitamina A, vitamina C, zinco, selênio, isso são todos nutriente que nosso corpo precisa. Que, inclusive, não sei dizer as demais, mas o correto, a vitamina D, pelo menos, é que todos, bebês, crianças e adultos, façam uso diário, né, da vitamina D. A vitamina D, ela tem, assim, na literatura, muitos estudos sobre todos os benefícios que a vitamina D tem. E no sistema imune não poderia ser diferente. A gente tem receptor de vitamina B em todas as células do nosso corpo. Todas as células do nosso corpo precisam de vitamina D. A gente só consegue do sol, né? E a gente não tem tanto contato com o sol igual, né? A gente fica dentro de apartamento, do trabalho. Dentro do hospital, plantão. Nem tem janela. Não sabe nem se está chovendo. E aí, acaba que, quando a gente pega um exame ali, que o nível de referência é de 20 a 50, tem paciente que chega para mim com vitamina D de 21. Ai, tá bom, gente? Então, qual que é o valor ideal? Ideal. Ali, para crianças que têm alergias, uma vitamina D de 60, 50, 60 é um valor ótimo. Né? Estar ali eu falo, vitamina D não é boa? Você não quer? Eu quero ficar perto do muito bom. Então, exato, pelo menos mais próximo dos 50, que é o nível superior, é o ideal a gente ficar. Então, essas estratégias, junto com higiene ambiental, porque não adianta a gente suplementar, fazer tudo e ficar com o ambiente ali, tapete, cortina, produto de ursinho de pelúcia. Eu sei que a gente adora um cheiro, né? Muito perfume. Isso tudo serve como gatilho. Então, fazer higiene ambiental. A lavagem nasal, que é assim, a minha queridinha lavagem nasal, não existe tratamento de otorrino sem lavagem nasal. Eu falo que tem paciente que já melhora 50%. E é legal fazer isso desde o início, porque, por exemplo, hoje meu filho está com 3 anos. E eu falo, vamos juntos? Ele, vamos nessa. Aí eu vou lá, preparo o meu, e ele prepara o dele, nós dois juntos lá na pia. Então, ele mesmo já criou o hábito, ele consegue lavar o próprio nariz já. Quanto antes começar, mais a criança vai adaptar, menos medo ela vai ter, vai entender que está tudo certo. E as mães às vezes ficam na neuda, assim, nossa, eu tenho que lavar quantas vezes, qual o volume. E fica com medo de afogar a criança também. Só que nós temos o reflexo, né? Que a tosse, por exemplo, é o reflexo de proteção de via aérea. Se as pessoas inventassem um xarope milagroso que sedasse a tosse, isso talvez seria perigoso. O da vovó, né? O da vovó, será? O da vovó ajuda, tá? O melzinho, ele tem o seu valor, tá? Mas não pode dar para crianças com menos de 1 ano. Menores de 2. Então, essa questão da tosse, se eles fizessem um remédio que sedasse totalmente a tosse, isso é perigoso, porque a gente poderia broncoaspirar. E o que era para ir para algum lugar, vai para o pulmão, e aí tem uma dificuldade respiratória aguda. Então, não pode se dar algo totalmente sedativo da tosse, porque a tosse protege. Então, quando você lava o nariz, não vai para o pulmão, porque a gente tem mecanismo de proteção. A gente vai tossir, a gente vai impedir com que o soro... Que o afogar seria se fosse para o pulmão, né? Que a pessoa pulmão. Fica ali sem respirar. Então, lavou o nariz, não vai para o pulmão. Não vai para o pulmão. É super importante realizar essa massagem, essa lavagem.
E a tosse, então, também é importante. É importante. A dica da tosse, eu sei que é desesperador tosse, né, gente? Ainda mais à noite, criança, a gente quer dormir, né? Criança Exato, tossindo, não dá. desesperador. A dica que eu dou para tosse. Normalmente a tosse pode ser de catarro escorrendo na garganta, né? Aquele catarrinho. Então, lavar o nariz com soro ajuda a limpar. E o mel da vovó, tem estudos comparando o efeito do mel na tosse, comparado com o antialérgico, o mel foi superior. Então, o mel é um bom aliado. Ai, ó, vovós, ó, amo vocês. Então, aqui só no término do programa... Gente, são tantas perguntas que eu tinha aqui. Hashtag doutora Marielle novamente aqui conosco, porque várias perguntas, mas o programa, infelizmente, passou super rápido, está acabando, mas já entendemos tudo sobre resfriado, sinusite, rinite, 50 tons de catarro, febre. Então, eu espero, né, juntas aqui, termos ajudado várias famílias com tantas informações importantes, quando ir ou não, inclusive, ao pronto-socorro. Então, é isso. Doutora, muito obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui conosco. Tá bom? Então, um beijo, pessoal. Volte sempre. Muito obrigada, foi ótimo. Beijo, gente. Tchau, tchau.